Sua casa é o seu castelo. É onde deveria se sentir seguro, mas infelizmente é onde alguns encontraram a morte de forma brutal. Em alguns casos, os espíritos dessas vítimas podem não ter deixado suas casas. Conseguiria viver numa casa onde ocorreu um assassinato? Compartilhe sua opinião na seção de comentários. Antes de iniciar o vídeo de hoje, queremos discutir algo realmente assustador. Isso é roubo de identidade. Felizmente, nosso patrocinador Aura está aqui para auxiliar. Você sabia que o roubo de identidade é o crime que mais cresce na América? Em 2020, 49 milhões de americanos sofreram esse crime, custando-lhes 56 bilhões de dólares. Você pode pensar que isso não acontecerá com você porque não cairia em um golpe de phishing e não usa senhas ruins, mas isso pode acontecer com qualquer um. Em 2020, 37 bilhões de registros foram invadidos de grandes redes sociais, supermercados nacionais, bolsas de criptomoedas, farmácias e provedores de telefonia e internet. Portanto, a menos que abandone a internet, algo pouco provável, você poderia estar em risco de ter sua identidade roubada. Mas você pode assumir o controle e se manter seguro com a ajuda do patrocinador de hoje, Aura. O app da Aura usa IA e Machine Learning para proteger sua identidade online. Funciona inserindo os e-mails, números de conta e telefones que deseja monitorar. Logo, o algoritmo deles examina a Dark Web, corretores de dados e registros públicos. Se encontrarem alguma atividade criminosa, te alertam na hora. Aura tem uma rede privada virtual robusta que mantém sua anonimidade na internet e criptografa seu histórico de navegação. Há um excelente software antivírus para proteger seus dispositivos contra malwares e vírus. A cada 14 segundos uma pessoa é vítima de fraude de identidade. Não queremos que seja o próximo. Então confira o Aura para segurança online. Eu estava nervoso, mas decidi escanear a Dark Web para ver quantas vezes minhas credenciais de login foram encontradas. Descobri que meu endereço de e-mail estava lá 6 vezes e minha senha estava lá 4 vezes. Inscreva-se no teste gratuito do Aura e informe nos comentários quantas vezes suas informações pessoais foram encontradas. Teste o Aura por 2 semanas e verifique se seus dados pessoais vazaram para a Dark Web. Você não vai se arrepender. Inicie seu teste gratuito em aura.com/paranormallylisted. Número 3. A Casa Hardin. Claremont, uma pequena cidade, fica a 35,4 quilômetros do centro de Orlando, Flórida. A cidade foi estabelecida em 1885 e, no ano seguinte, uma grande casa branca de estilo vitoriano foi construída na esquina do que agora é a Quinta Rua e a Rua Osceola. Quase 90 anos depois, em 1974, Victoria Hardin herdou a casa e então ela, seu marido, John Hardin, e seu filho de 9 meses se mudaram para a casa. A família morava antes em Jacksonville, Flórida. Victoria era a segunda esposa de John. Sua primeira esposa e 4 filhos desse casamento ainda moravam em Jacksonville. Em Claremont, John possuía e operava uma empresa de refrigeração comercial. John recebeu uma chamada de serviço na noite de 22 de março de 1975. O dono de um restaurante drive-in em Groveland, próximo a Claremont, 8 quilômetros, precisava arrumar um equipamento. Victoria decidiu ir com ele, então ela levou o filho deles. A família voltou para casa às 22 horas e 45 minutos. Victoria colocou o bebê para dormir e depois foi para a cama ela mesma. John entrou no chuveiro. Quando John terminou no chuveiro, ele olhou pela janela e viu que seu caminhão estava pegando fogo. Ele mandou Victoria levar o filho e sair de casa. Ele temia que o fogo alcançasse a casa. A antiga casa vitoriana tinha 2 escadas. John correu pelas escadas até o fundo da casa que levava à cozinha. Ele pegou um extintor e saiu para o alpendre pela porta dos fundos. Ele correu para o caminhão e tentou apagar o fogo com o extintor. De repente houve uma explosão alta. Victoria, ao sair de casa com o bebê, pensou que o caminhão explodiu. Alguns vizinhos, ao ver o fogo e ouvir a explosão, saíram para fora. Eles notaram John deitado no chão. Ele estava sangrando pelo peito. John Hardin, 32, foi atingido no peito por um tiro de espingarda. Victoria retornou à casa e tentou chamar o 911.
Mas o telefone estava morto porque a linha telefônica havia sido cortada. Um vizinho chamou o 911 e John foi rapidamente levado ao hospital. Tragicamente, o pai de 5 filhos de 32 anos morreu 5 horas após chegar ao hospital. A polícia realizou uma apurada investigação de homicídio. Encontraram uma espingarda de calibre 20 nos arbustos da propriedade Harden. A polícia supôs que, durante uma chamada de serviço da família, o assassino cortou a linha e se escondeu nos arbustos. Quando a família retornou para casa e entrou, eles possivelmente passaram pelo atirador. Então o atirador incendiou o caminhão para atrair John para fora. Assim que saiu, atiraram uma vez no seu peito. O assassino largou a arma e fugiu. A casa dos Harden ficava próximo ao lago Mineola. A polícia suspeitava que o atirador correu para uma rampa de barco a 2 quarteirões do crime. Então eles escaparam usando algo como um barco a remo. Infelizmente, ninguém nunca foi preso pelo assassinato de John Harden, de 32 anos. 47 anos após o crime, o caso permanece sem solução. Após o assassinato, Victoria Harden não passou mais nenhuma noite na casa. Em março de 1978, 3 anos após o assassinato, os Ferris mudaram-se para a casa. Eles desconheciam que era o local de um homicídio não solucionado. June Ferris, a matriarca da família, foi atingida por uma estranha sensação de déjà vu quando entrou na casa pela primeira vez. Ela reconheceu porque tinha sonhos recorrentes sobre estar na casa. Em seus sonhos, June sabia que a casa tinha 2 escadas. Ela sairia da cama e desceria pela escada dos fundos até a cozinha. Então, ela sairia para a varanda. Foi quando ela sempre acordava. Logo após a mudança, ocorrências estranhas iniciaram na casa. Uma noite, enquanto todos estavam dormindo, a filha de June, Robin, e seu marido foram acordados pelo som de música em outro cômodo. Foram investigar e acharam várias caixas de música tocando. Perguntaram aos outros na casa, mas ninguém ligou. Outra vez, a outra filha de June, Lori, estava assistindo TV na casa com seu namorado Bob. Eles ouviram a porta dos fundos abrir e fechar. Então ouviram alguns passos pesados vindo em sua direção. Mas então, ninguém entrou na sala. Investigaram, mas não acharam quem entrou na casa. Um dia, Robin estava descendo a escada dos fundos. Ela sentiu um calafrio comparável à sensação de abrir a porta do freezer em um dia quente. Então ela avistou o fantasma de um homem por volta dos 30 anos. O neto de June também morava na casa. Ele disse à família que também viu o fantasma do homem. Observava-o dormir. Por causa de todos os fenômenos estranhos, a família acreditava que a casa era assombrada. Em outubro de 1985, Bob, namorado de Lori, pesquisou sobre a casa e descobriu o assassinato de John Harden. Fazia mais sentido para a família que era o espírito dele que assombrava a casa. Ao saber do assassinato, June passou a interpretar seus sonhos recorrentes de outra forma. Percebeu que seguia o mesmo trajeto que John ao ser assassinado. A primeira esposa de John foi informada que o espírito dele poderia estar assombrando a casa. Ela achou que era possível. Ela afirmou que John era um pai atencioso, que gostava de observar seus filhos dormindo. Ela pensou que era isso que o fantasma estava fazendo quando ele observava o neto de John dormir. A família Ferris morou na casa por mais 5 anos, e então, em 1990, eles a venderam para Ken e Donna Hatley. Assim como os Ferris, experimentaram fenômenos estranhos e inexplicáveis. Eles ouviam passos estranhos e outros sons peculiares quando ninguém estava por perto. Logo após se mudarem, o programa Mistérios Não Resolvidos realizou um segmento sobre o assassinato de John e o suposto assombramento. A equipe de produção também vivenciou coisas estranhas. Os aparelhos deles cessavam o funcionamento inexplicavelmente.
As portas abriam-se automaticamente e as luzes piscavam on e off. Finalmente, uma janela do sótão se quebrou quando ninguém olhava. Dona Hatley afirmou que os fenômenos estranhos cessaram cerca de 2 anos após a mudança. Muitos acreditavam que, mesmo sem o assassinato resolvido, o espírito de John Harden finalmente descansou. A casa McGregory. Na primavera de 1984, a artista gráfica Karen Gregory, de 36 anos, mudou-se para a casa do namorado, David Mackey, em Gulfport, Flórida. Gregory era uma mulher carismática e benquista. Logo após se mudar em 21 de maio de 1984, Mackey teve que viajar a Rhode Island a negócios. Na quarta-feira, ele tentou ligar para Gregory 2 vezes, mas não conseguiu falar com ela. Na quinta-feira, Mackey ligou várias vezes, mas novamente ele não obteve resposta. Então ele ligou para o trabalho dela e descobriu que ela não apareceu para trabalhar naquele dia ou no dia anterior. Mackey ligou para um vizinho e pediu para ele verificar como estava Gregory. O vizinho foi até a casa e olhou através de uma janela. Ela viu o corpo de Karen Gregory, de 36 anos, deitado em uma poça de sangue no corredor. O vizinho imediatamente chamou a polícia. A polícia descobriu que o assassino provavelmente entrou na casa pela janela do quarto cerca de 31 horas antes. Acredita-se que Gregory foi esfaqueado uma vez no quarto, e então ela tentou fugir de seu assassino, mas ele a pegou. Ele a levou para o corredor, onde a matou. Gregory estava parcialmente vestida, levando a polícia a suspeitar de agressão sexual. Nada foi roubado da casa e estava chovendo na noite do assassinato. Então eles não acharam que era um roubo que deu errado. Eles acreditaram que o assassino invadiu para agredir sexualmente Gregory. O médico legista confirmaria mais tarde que ela havia sido estuprada. Foi esfaqueada várias vezes e teve a garganta cortada. A polícia estimou que o homicídio ocorreu a 1h15 da madrugada de 23 de maio, dado que aproximadamente 12 vizinhos relataram ouvir um grito feminino nesse momento. Porém, ninguém chamou o 911. A polícia acreditava que havia encontrado uma pista útil. Era uma pegada descalça e sangrenta. A polícia rapidamente eliminou vários suspeitos, incluindo David Mackey. Ele estava em Rhode Island durante o assassinato, sem evidências de planejamento do crime. A polícia também descartou um amigo de Karen Gregory, que Mackey pensava ter sentimentos por ela. A polícia rapidamente eliminou também outros 8 suspeitos. Infelizmente, não demorou muito para o caso esfriar. Em dezembro de 1985, uma festa foi realizada na prefeitura de Gulfport para despedir um dos gerentes da cidade. Na festa, uma motorista de ônibus disse a um sargento da polícia que vivia a 3 quadras de Karen Gregory. Ela tinha ouvido o grito na noite do assassinato. O sargento passou a informação para os detetives do caso. Eles ficaram surpresos que o grito foi tão alto. Não entrevistaram pessoas que moravam longe do local do crime. Os detetives optaram por dialogar com o único vizinho ausente durante o homicídio. Esse era George Lewis, 23 anos. Ele morava na diagonal de Karen Gregory e David Mackey. Ele era um bombeiro e capitão da vigilância do bairro. Ele também era amigo de vários detetives do caso. Lewis disse que na noite do assassinato ele estava em sua garagem trabalhando em sua motocicleta e ouvindo o rádio. Ele inicialmente disse à polícia que tinha ouvido um grito abafado. Ele desligou o rádio, saiu da garagem, mas não ouviu mais nada. O detetive principal entrevistou Lewis novamente, achando estranha sua declaração. Alguém que morava a alguns quarteirões do local do crime disse que ouviu um vidro quebrar. O apelo de que Gregory era um assassino quebrou uma janela após ela fugir do quarto.
mas Lewis nunca disse nada sobre ouvir vidro quebrando. O detetive pediu a Lewis para fazer um exame de polígrafo e ele concordou. Durante o exame de polígrafo, Lewis tinha uma nova versão do que aconteceu naquela noite. Ele disse que viu um homem grande com cabelo vermelho e barba na propriedade de Gregory por volta do mesmo horário do assassinato. Ele deu uma descrição detalhada do homem, incluindo o que ele estava vestindo. Lewis disse que fez contato visual com o homem e voltou para dentro. Lewis nunca contou a ninguém sobre o homem porque estava preocupado que o homem pudesse ir atrás de sua esposa e seu bebê. O detetive achou estranho ele dizer isso, porque na época do assassinato, Lewis não era casado. Ele se casou meses depois e sua esposa estava grávida apenas agora. Na verdade, ele foi o oficiante do casamento e casou os dois em uma cesta de caminhão de bombeiros. Além disso, o detetive achou estranho que Lewis desse uma descrição tão detalhada do assassino. Quando Gregory foi assassinado, estava escuro e chovendo. Como Lewis viu tão bem o homem do outro lado da rua? Então, os detetives do caso decidiram fazer um teste. Em uma noite clara, eles fizeram Lewis dizer a eles onde ele viu o homem e depois o fizeram ficar em sua garagem. Então eles colocaram um detetive que Lewis conhecia pessoalmente há vários anos no lugar onde ele afirmou ter visto o homem. Então pediram a Lewis para descrevê-lo, mas ele falhou. Ele nem mesmo conseguiu identificar que era alguém que ele conhecia há anos. Após o teste, o detetive principal passaria pela casa de Lewis e discutiria o caso. Lewis sempre tinha uma nova versão dos eventos da noite do assassinato. Em março de 1985, Lewis fez outro exame de polígrafo. Ele informou ao examinador que foi até o quintal de Gregory, ficando a cerca de 1 metro do homem. Ele afirmou que conversou com o homem no quintal. O homem mandou ele se perder. Acontece que Lewis falhou no exame de polígrafo. Os detetives consideraram sua história menos coerente. Por que o assassino permaneceria fora da casa de Gregory após o crime? Por que ele simplesmente não foi embora? Por que ele não mataria Lewis, agora testemunha? George Lewis agora era o principal suspeito deles. Em todas as histórias de Lewis, ele afirmava que nunca esteve dentro da casa de Gregory. E a polícia não conseguia colocá-lo dentro da casa. Então, coletaram suas digitais, pegadas e amostras de cabelo da cabeça, peito e pubis. No início de 1996, o detetive principal enviou a pegada ensanguentada e uma cópia da pegada de Lewis para o Federal Bureau of Investigation. Ele obteve os resultados em 11 de março. Era a marca de George Lewis. Identificados 30 pontos de comparação. Os analistas acreditaram que ele poderia achar mais se necessário, mas estava certo de que era a pegada de Lewis. George Lewis, 24 anos, foi acusado em 15 de março de 1986, quase 2 anos após o assassinato de Karen Gregory. Lewis foi a julgamento em junho de 1987 e durou cerca de 2 semanas. O júri deliberou por 13 horas ao longo de 2 dias. Foi julgado culpado de todas as acusações. Ele poderia ter sido sentenciado à morte, mas foi condenado à prisão perpétua. Lewis sempre negou que cometeu o assassinato. Ele recorreu várias vezes, mas foi negado todas as vezes. George Lewis morreu em 2015 na prisão aos 52 anos de causas naturais. O namorado de Karen Gregory, David Mackey, ficou desolado após o assassinato dela e não conseguia ficar na casa onde ela foi morta. Ele vendeu a residência meses após o homicídio. 10 anos após o assassinato, em 1994, uma mulher chamada Stephanie Berlotti comprou a casa. Ela sabia do assassinato de Karen Gregory na casa, mas não se incomodava. Mudou-se para a casa no Halloween de 1994. Não demorou muito para ela notar coisas estranhas acontecendo na casa.
Uma mancha marrom aparecia no chão do corredor onde Gregory foi assassinado e onde seu corpo ficou por 31 horas. A mancha desaparecia se ela esfregasse, mas sempre reaparecia. Ela apenas pôs um tapete persa sobre ela. Sempre que ela tenta abrir a janela do quarto, aquela pela qual o assassino entrou, o vidro se estilhaça. Uma vez, quando ela estava no banheiro, ela viu uma imagem nebulosa do rosto de uma mulher no espelho. Quando a mãe dela estava visitando, ela ouviu passos de alguém correndo pela casa. Quando Berlotti ouviu isso, ela não pôde deixar de pensar em Gregory correndo pela casa tentando escapar de seu assassino. Até seus pets foram afetados. Eles passavam horas olhando para a parede do quarto como se estivessem vendo algo. Berlotti afirmou não se importar de dividir sua casa com o fantasma de Gregory. Na verdade, ela acredita que o fantasma salvou sua vida. Uma noite houve um incêndio na cozinha e, de repente, algo a acordou. Ela conseguiu apagar o fogo antes que ficasse fora de controle. Berlotti disse que pediu conselhos a Gregory quando estava decorando sua casa. Judith Barsi nasceu em Los Angeles, Califórnia, em 6 de junho de 1978. Seus pais, Joe e Maria Barsi, eram ambos imigrantes da Hungria. Eles se conheceram em um restaurante onde Maria trabalhava como garçonete e Joe, um empreiteiro de encanamento, frequentemente jantava. Aos 5 anos, Judith patinava em uma pista de gelo. Uma equipe de filmagem estava lá filmando um comercial. Judith chamou a atenção e foi escalada para o comercial. Esse foi o início de sua carreira de atriz. Ela apareceria em mais 72 comerciais. Ela também conseguiu vários papéis na TV. Seu debut foi na minissérie de crimes reais, Visão Fatal, exibida em novembro de 1984. Visão Fatal é baseado no polêmico livro de crimes reais homônimo. Visão Fatal detalha o complexo caso de assassinato da família MacDonald. Em fevereiro de 1970, Jeffrey MacDonald era um capitão do exército e médico. Morava com a esposa grávida de 25 anos, Colette, e as filhas Kristen, 5, e Kimberly, 2, em Fort Bragg, Carolina do Norte. Na madrugada de 17 de fevereiro de 1970, Colette, Kristen e Kimberly foram brutalmente assassinadas. Jeffrey estava em casa durante os assassinatos e foi ferido, mas não seriamente. Ele afirma que um grupo de 4 hippies, 3 homens e uma mulher, invadiu a casa e os atacou. Mas em agosto de 1979, 9 anos após os assassinatos, Jeffrey foi condenado por eles e sentenciado à prisão perpétua. Mais de 50 anos após os assassinatos, ainda é muito debatido se Jeffrey foi o assassino ou não. Judith interpretou Kimberly, uma das filhas assassinadas em Fatal Vision. O sucesso de Judith continuou com papéis em séries de televisão e filmes feitos para a TV. Em 1985, Judith tinha 7 anos e estava ganhando mais de $100 mil por ano, o que equivale a cerca de $275 mil em 2022. Naquele ano, com o dinheiro de Judith, seus pais compraram uma bela casa de fazenda com 3 quartos na área de Canoga Park, em Los Angeles. Infelizmente, a vida dentro da casa era infernal. Joe era violento e tinha pensamentos sombrios. Parecia que ele odiava sua esposa, Maria, e achava que ela dava atenção demais para Judith. Ele contou para vários amigos que queria matar Maria. Ou ele queria matar Judith, depois tirar a própria vida e deixar Maria viva, para que ela tivesse que lidar com a perda de sua preciosa filha. Joe também era abusivo e cruel com sua esposa e filha. Joe gostava de convidar pessoas para a casa e depois apontar o quão péssima Maria era na limpeza da casa. Em uma ocasião, ele arrastou Judith pela casa pelos cabelos. O vizinho deles achou um encontro com Joe perturbador.
Judith estava empinando uma pipa comprada com o dinheiro de sua atuação. Judith, aborrecida, pediu para ele não mexer para não quebrar. Joe disse ao vizinho que Judith, uma criança mimada, não compartilha seus brinquedos. Joe então procedeu a quebrar a pipa em várias partes. No verão de 1986, Maria finalmente se cansou e fez uma denúncia à polícia. No relatório, ela declarou que Joe foi abusivo física, emocional e psicologicamente por 5 anos. A polícia investigou, mas não encontrou nenhuma evidência para acusar Joe de algo. Judith seguiu conseguindo trabalho em diversos programas de TV populares. Isso incluiu Remington Steele, Punky Brewster, The Love Boat, St. Elsewhere e Cheers. Judith era pequena para a sua idade, então ela frequentemente conseguia papéis onde ela interpretava crianças mais jovens do que ela realmente era. Infelizmente, enquanto a carreira de Judith estava indo bem, as coisas em casa pioraram. Ela informou que seu pai se embriagava diariamente e a mãe era suicida. No início de 1987, Judith conseguiu um papel em Tubarão, A Vingança, o 4º filme da franquia Tubarão. Ela e Maria estavam indo para as Bahamas para filmar o filme. Antes de partirem para as Bahamas, Joe levantou uma faca e disse a Judith que ela melhor voltar para casa ou ele cortaria sua garganta. Maria e Judith retornaram para casa após as filmagens. Antes de ir para as Bahamas, Judith estava mentalmente doente. Após retornarem para casa, a saúde mental dela seguiu em declínio. Ela começou a arrancar seus cílios e os bigodes do seu gato. Em maio de 1988, Judith tinha uma audição para um filme animado. Mas ela começou a soluçar incontrolavelmente e não pôde ser consolada. Foi quando o agente de Judith percebeu que Judith estava tendo alguns problemas mentais sérios. Ela sugeriu que Maria levasse Judith a um psicólogo infantil. Maria seguiu o conselho e, por sua vez, o psicólogo relatou a situação para os serviços infantis. Possivelmente, os serviços infantis deviam intervir, mas dialogaram com Maria. Maria garantiu a eles que estava deixando Joe. Então eles não fizeram nada. Maria acabou alugando um apartamento. Durante o dia, ela e Judith moravam lá. Mas à noite, elas voltavam para a casa em Canoga Park com Joe. Judith obteve os principais papéis da carreira ao ser selecionada para dublar em 2 animes dirigidos por Don Bluth. O primeiro foi produzido pela empresa de Steven Spielberg. Esses papéis foram Ducky em Em Busca do Vale Encantado e Anne-Marie em Todos os Cães Merecem o Céu. No verão de 1988, Judith concluiu a gravação das suas falas para os 2 filmes. Em 25 de julho de 1988, Judith tinha uma consulta na Hanna-Barbera Productions, Incorporated, mas ela não apareceu e sua mãe não ligou. Mais tarde naquela manhã, o agente de Judith ligou para a casa da família e Joe atendeu. Ele disse a ela que Judith e Maria entraram em um grande carro e foram para San Diego, Califórnia. 2 dias se passaram e ninguém viu a família. Então, na manhã de 27 de julho, por volta das 8h30, um vizinho ouviu o que parecia ser um tiro vindo da garagem dos Barsi. Minutos depois, alguém notou que a casa da família estava em chamas. O calor da casa era tão intenso que estourou as janelas. O corpo de bombeiros conseguiu apagar o fogo. Eles fizeram uma descoberta macabra dentro e a polícia foi notificada. Com base nas evidências, a polícia acredita que sabe o que aconteceu. 2 dias antes, quando Judith e Maria eram esperadas na Hanna-Barbera, Joe entrou no quarto da Judith de 10 anos. Ele atirou na cabeça dela enquanto estava na cama. Maria provavelmente ouviu o tiro e foi investigar o som. Ela encontrou Joe no corredor. Maria, 48, também foi atingida na cabeça. O corpo dela foi encontrado no corredor.
2 dias após assassinar sua esposa e filha, Joe, de 50 anos, espalhou um acelerante pela casa e iniciou o fogo. Em seguida, ele foi para a garagem e atirou em si mesmo. O filme Em Busca do Vale Encantado estreou 4 meses após os assassinatos. O personagem Duck de Judith foi um hit na bilheteria muito amado pelos fãs. Em Busca do Vale Encantado gerou 12 sequências diretas para vídeo. O filme Cães que Vão para o Céu, Último Papel de Judith, foi lançado 1 ano após seu assassinato em 1989. A música tema do filme, Love Survives, de Freddie Jackson e Irene Cara, que toca durante os créditos finais, é dedicada a Judith Marcy. A carreira de atuação de Judith deixou um legado, mas não é a única coisa dela que talvez ainda permaneça na Terra. De acordo com a família que se mudou para a casa no início dos anos 2000, a casa era assombrada. A família Bernal disse que não estava ciente da sombria história da casa quando a compraram. Eles relataram fenômenos estranhos desde a mudança para a casa. O patriarca Francisco Bernal disse que sentiram uma energia ruim quando se mudaram. Sua filha Gabby tinha 10 anos quando se mudaram, a mesma idade que Judith tinha quando foi assassinada. Gabby disse que pouco depois de se mudarem, ela tinha um amigo imaginário chamado Joseph. Ele fazia a porta da garagem abrir e fechar. A família também sentia pontos frios inexplicáveis por toda a casa. Gabby, que dormia no quarto do assassinato de Judith, tinha pesadelos terríveis. Outras vezes ela não conseguia dormir e sentia como se alguém estivesse observando-a. Para dormir, pendurou 12 filtros dos sonhos. Às vezes, ao caminhar pelo corredor onde Maria foi assassinada, a família dizia que sentia como se alguém estivesse caminhando atrás deles. Outras vezes, eles ouviam passos no corredor quando não havia ninguém lá. A família Bernal foi vista na estreia do reality Murder House Flip. Os designers do programa focaram no corredor, no antigo quarto de Judith e no quintal. Após a reforma, a família Bernal disse que parecia que a energia negativa havia se dissipado. Espera-se que Judith e Maria possam finalmente descansar em paz após uma vida familiar tão tumultuada. Você pode encontrar em youtube.com/criminallylisted. Temos um podcast, Criminally Listed Presents Into the Killing, sobre casos não resolvidos que foram solucionados. Ele está disponível no Stitcher, Spotify, Amazon Music e onde você acha bons podcasts. Isso é tudo por hoje. Obrigado novamente por assistir.